Bem, estava eu lá jogando meu LOLzinho de boa enquanto assistia One Piece. Eu pensei, seria muito legal se alguma empresa multimilionária pegasse os personagens de. Personagens não, protagonistas de Shonen e botasse no MOBA pra batalhar. Pra se meter a porrada, né? Melhor dizendo. Aí eu falei assim, seria legal se eu fizesse isso com personagens de One Piece, né? Já que eu gosto bastante de One Piece, já que é o que eu tô assistindo, né? Que eu mais sei no momento. E esse é o tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje será eu vou transcrever as habilidades que os personagens de One Piece tiveram até o momento, transferindo elas para um MOBA, refazendo elas para um MOBA, né? E bem, obviamente, né? Olá a todos, como estão? Bem, tenho certeza. E bem, só para esclarecer uma coisa, primeiramente, não vai ser todos os personagens de One Piece, vão ser só os personagens do bando principal, bando do Luffy, bando do Chapéu de Palha. Nesse vídeo, esse vídeo terá duas partes. A primeira parte vai ser os três personagens principais, que é o trio monstro, que é do nome dado pela fandom de One Piece, que é o Luffy, o Zoro e o Sanji. Isso porque os três eles são os mais fortes do grupo. E normalmente são eles que resolvem as paradas na maioria das vezes. Por isso o trio monstro, né? E eu também decidi deixar esse vídeo com poucos, né? Com poucos personagens, justamente para, se vocês gostarem da ideia desse vídeo, vocês assistem o próximo. Se vocês não gostarem da ideia desse vídeo, já sabe que o próximo vai ser a mesma coisa e vocês não assistem. Pronto. E bem, sem mais enrolação, vamos começar, né? Primeiramente, o Luffy. A passiva dele será o Gomu Gomu no. Ah, e claro, só pra avisar, eu vou ir explicando parte por parte, né? Porque eu sei que tem coisas, sei que tem pessoas que não assistem One Piece, não sabem quase nada de One Piece. Então eu vou explicando os termos assim, enquanto eu estiver passando, né? Enfim, passiva Gomu Gomu no. Enquanto o Luffy andar, ele estacará o Gear Second. Gear Second é uma habilidade de Luffy que deixa ele buffado e deixa ele super rápido, incrivelmente rápido. E quando estacado, a próxima habilidade ficará buffada. E também o Luffy ganha um buff de velocidade de 30% a vilões, que é basicamente a ult antiga do Garen. Se vocês lembram que o personagem que estava mais fidado do time inimigo, a ult dele dava mais dano, dava true damage na verdade, no verdadeiro. Também ele resistirá ao primeiro stun que o acertar, mas aí Luffy perderá os stacks e a habilidade entrará em cooldown. Caso já em Gear Second, ele apenas o perderá. Para ficar mais claro essa última parte, basicamente se o Luffy estiver estacando ainda, se ele tomar um stun, ele perde os stacks e a habilidade entra em cooldown. Se ele já estiver em Gear Second, ele vai da mesma forma, vai perder, só que ele vai, tipo assim, não vai entrar em cooldown a habilidade. Ele vai perder os stacks, mas não vai entrar em cooldown a habilidade. Claro que se ele for stunado uma segunda vez, aí ele vai perder de novo, né? Obviamente. E no caso, eu fiz essa habilidade para meio que ter essa questão do Luffy, que nem do anime, de que ele é muito difícil de pegar. Muitos vilões toda hora tentam agarrar, pegar o Luffy, matar o Luffy, mas o Luffy é sempre muito escorregadio, os caras nunca conseguem pegar o Luffy. Pelo menos de vez em quando, né? Às vezes eles botam uma carne assim, uma armadilha óbvia, eles pegam com o Luffy, mas enfim. Eu tentei transcrever isso na passiva dele. Tentando não deixar tão roubada, mas eu acho que parando pra pensar agora tá meio roubadinho. Mas enfim. Continuando. O que dele? Rifle barra Pistol. Luffy dará um soco reto na frente dele, dando dano. Caso carregado por um segundo, o soco irá mais longe e dará mais dano, como também dará slow por tantos segundos. Caso ele esteja em Gear Second, a habilidade vira Target, dando, sei lá, 150 ou 170 a mais de seu dano físico. Eu pensei nisso justamente pela questão do pistol do Luffy, que ele sempre dá normalmente, que ele sempre usa na maioria dos inimigos, e na questão do Gear Second, como ele fica extremamente mais rápido, os socos dele praticamente você não vê. Tipo, quando ele tá no Gear Second, você não consegue ver o soco dele de tão rápido. Então por isso que eu deixei Target no caso.
W. Sugoi. Não sei se eu imitei direito, mas enfim. Luffy lançará suas mãos à frente. Caso ele acerte alguma unidade barra campeão, ele ficará stunado por tantos segundos, acho que sei lá, meio segundo ou tanto, e Luffy irá até ele. Caso em Gear Second, a habilidade se torna instantânea. No caso, era como se fosse um EQ do Jarvan. Tipo assim, o Luffy ele... Não, melhor, pronto. O Q do Nautilus. Sabe quando o Nautilus taca o Q na parede e ele vai até a parede? Então, imagina isso na habilidade do Luffy. Só que a diferença é que a habilidade do Luffy, ela para em qualquer unidade inimiga. E no caso, stunado, só pra ficar claro, vai ser o inimigo, tá? O inimigo que vai ficar stunado por alguns segundinhos. Só pra o Luffy poder chegar nele e não acontecer coisas tipo a Leona, tá ligado? Que o boneco sai correndo e a Leona vai junto dele. Coisas assim. Terceira habilidade, Gatling Gun. Após tantos segundos, Luffy dará vários socos à sua frente, dando dano a campeões e dano extra em unidades. Ou seja, minions, bichos da... minions, pronto. Podendo se mover à vontade, mas tendo um slowzinho. Tipo, sei lá, uns 30, 20% de slow, tá ligado? Nele mesmo. Caso carregado, a área de efeito será aumentada mais à frente. Caso essa habilidade esteja dando dano a mais de um inimigo, será cortado o dano entre cada inimigo. Ou seja, essa parte final aqui, caso digamos que ele esteja dando 100 de dano em um inimigo. Se tiver o inimigo e um minion do lado dele, vai dar 50 de dano no inimigo, 50 de dano no minion. Isso é justamente para refletir, né, por como se fosse realmente socos. Quando eu tenho apenas um inimigo, o Luffy está dando o murro esquerdo e o direito, ou seja, 50, 50, 100. Mas se tiver outros inimigos, ele vai dar 50 em um, 50 em outro. Mas se tiver mais inimigos, aí ele vai dar menos dano nos inimigos, né? Enfim. E caso ele esteja em Gear Second, durará mais. Parece meio fraca, né, falando assim, essa Gatling Gun. Mas vocês vão entender depois que eu explicar mais ou menos qual foi a minha ideia do Luffy. Bem, o R dele será o Eu Serei o Rei dos Piratas. Passivamente, Luffy tem 5% de armadura a mais, não escalando com nada, ou seja, é só mais 5%, acabou. Apenas baseado na armadura original, aumentando para 20% no último nível. Ativa, Luffy segura o chão com seus braços e se estica para trás, lançando-se para frente. Antes de cair no local, Luffy dará um Gatling Gun no chão, dando dano e slow nos inimigos abaixo dele. Resumidamente, o Luffy vai dar um E do Zack no local, mas enquanto o Luffy ainda estiver no ar, ele vai dar um Gatling Gun no chão para dar bastante dano. Agora deixa eu explicar mais ou menos qual foi a minha ideia do Luffy. Minha ideia do Luffy é que ele fosse um Brawler, como se fosse um 7. Ou seja, ele vai chegar na luta, vai tancar, vai dar um monte de porrada nos inimigos e sair de boas, tá ligado? Por isso justamente que ele tem esse Gear Second. Porque aí ele já vai poder ir estacado nos inimigos, bater pra caramba e... Uma coisa que eu esqueci de botar no R dele é que o R dele deixa ele usar o Gear Second 2 vezes. Ou seja, depois que ele usar o R dele, ele vai ter um Gear Second e depois ele vai ter outro, ou seja, ele vai poder usar 2 habilidades bufadas. Bem, o Zoro agora. O Zoro vai ter 2 passivas. A primeira passiva vai ser: o Zoro sobreviverá a qualquer habilidade que o mataria apenas uma vez. Ou seja, se alguma habilidade fosse executar o Zoro ou matar o Zoro, tipo, sei lá, um auto-ataque ou alguma habilidade, ele vai ficar vivo após isso. Isso eu botei mais porque é mais por meme, vamos dizer assim, entre aspas. Porque o Zoro é impressionante o quanto de vezes ele já se safou da morte. Porque o Zoro, eu não sei o que acontece, que ele é o personagem que mais deveria já ter morrido no anime inteiro.
Não porque eu quero, porque ele realmente já deveria ter morrido muitas vezes. Teve muitas vezes em que ele ficou em questão de vida ou morte e mesmo assim ele ganhou poderes pra ficar mais poderoso do nada e vencer os inimigos. Ou seja, é por isso que eu digo muitas vezes, o Zoro deveria ser o verdadeiro protagonista desse negócio e não o Luffy. Mas enfim. A segunda passiva dele é cada segundo ataque dará 2 ataques ao mesmo tempo, dando 60 ou 70% do seu AD e terá crítico dobrado. Ou seja, é como se fosse a passiva do Mastery, tá ligado? Quando ele ataca 3 vezes e depois ele ataca 2. Só que no caso do Zoro, vai ser o segundo ataque, ele ataca 2 vezes. Só que no caso do Mastery não vai estacar junto, né? Porque o Mastery, vocês estão ligados que é 3 vezes, quando ativa a passiva, ele ataca 2 vezes e já conta com um acerto. Aí os próximos ataques dele, você só precisa acertar mais 2 vezes para ele atacar 2 vezes. No Zoro não, porque senão seria 2 ataques o tempo todo. Então é o primeiro ataque, segundo 2 vezes, depois primeiro ataque, segundo 2 vezes e tiro. E também outra coisa que o crítico dele vai ser diminuído. Qualquer item de crítico que ele faça seria diminuído, ou seja, se for um item com 10%, ele ganharia 5%, justamente por causa desse dano de crítico dobrado que ele tem, né? Então, Bem, o Q dele é o 1080 libras. Zoro faz um disparo de suas lâminas, dando dano e slow. Que se caso mate algum alvo, qualquer alvo, ele diminui o cooldown. Ou seja, seria como se fosse um Q da N, que quando mata um alvo diminui um pouco o cooldown. Só que no caso do Zoro não é target, é uma skill shot. Bem, o W é o Ichi Gorilla e o Ni Gorilla. A passiva. Zoro ganha velocidade de ataque extra indo em direção a algum inimigo. Ou seja, é basicamente a passiva da Vayne. Só que no caso dele, eu esqueci de terminar de ler, é com pouca vida. Se o inimigo estiver com pouca vida, ele ganha velocidade extra. Ativa. Zoro ganha um buff de dano, que pode ter seu cooldown diminuído por cada auto-ataque no modo Ichi Gorilla. Caso Zoro consiga ativar novamente a habilidade, ela se tornará Ni Gorilla, e ele ganhará o dobro de AD. Basicamente, você vai ativar a habilidade e ele vai ganhar Ichi Gorilla, ou seja, ele vai buffar o dano dele e toda vez que ele atacar ele vai reduzir. Se ele conseguir reduzir até o tempo que ele conseguir ativar novamente, ele vai ganhar um dobro de ataque, o AD dele vai dobrar. Nitoryu Yai. Eu não sei falar direito. Zoro lança-se para a frente, golpeando todos os inimigos no caminho e se teletransportando para trás do último atingido. Resumidamente, a ult do Yone. Literalmente a ult do Yone. Só que a diferença é que ele não puxa o povo, né, para onde ele tá, ele só passa mesmo. E, no caso, se teletransporta para o último inimigo atingido. Modo Ashura. Nesse modo, sua passiva fica triplicada. Seus ataques básicos darão 3 vezes seu AD contando com a passiva. Ou seja, no modo Ashura é como se um Olaf ou um Mastery ou uma Samira tivesse ultada. Você não chega perto dele, você não vai enfrentar o Zoro quando ele tá o personagem quando ele tá no R dele. Por quê? Porque digamos que o primeiro ataque dele dá 100 de dano. Então esse dano vai ser triplicado, ou seja, vai dar 300. Agora se o terceiro ataque dele de 150, de 150 vai para 450. Ou seja, junta 3 vezes o dano mais crítico dobrado. Então, né? Mas bem, o negócio que eu pensei do Zoro era que eu pensei em ele ser um assassino, tipo um assassino bem quebrado, mas que os status deles iriam ser bem fraquinhos no início, ou seja, Zoro ia ser tipo um Mastery mesmo, que não é bom ele no início, você tem que farmar muito, pegar bastante item pra no late game você ficar super roubadão, tá ligado? Coisas assim. E é isso, basicamente ele vai ser um Mastery, ele iria ser um Mastery. Bem, falando agora do Sanji.
Passiva Skywalk. Caso Sanji fique tantos segundos fora de combate, ele entrará no modo Skywalk. Nesse modo, ele ganha velocidade de movimento extra e ganha alcance extra. Se Sanji atacar um alvo nesse modo, ele irá até o alvo e irá empurrá-lo um pouco para trás, e o dando slow por 5 segundos. Ou seja, imaginem um EQ do Jace em um inimigo, ou seja, ele vai ir no inimigo e dar um empurrãozinho, só que no caso do Sanji não é um empurrão tão longo, vai ser só um empurrãozinho para trás. E ele vai ter uma segunda passiva que todas as habilidades dele dão dano de contato, pela questão de que o Sanji ele não usa arma, ele só usa os chutes dele, ou seja, todas as habilidades dele dão dano de contato. O Q dele é Extra Hachis. O Q dele é uma passiva que a cada 3 ataques ele dá vários ataques. E esses ataques eles têm seu dano reduzido, no caso. O W, Diablo Jump. Sanji tem o poder de aquecer as pernas a uma temperatura tão alta que elas brilham como fogo vivo, resetando seu auto-ataque e dando metade de seu dano em dano mágico. Ou seja, imaginem um W do Jax, praticamente. Ou seja, ele ganha um poder AP no próximo auto-ataque dele, ele reseta o auto-ataque dele, só que no caso do Sanji, ele vai pegar aquela passiva do Yone, de botar meio a meio, tá ligado? Botar o AD, tipo, pegar um pouquinho do AD pra botar AP, tá ligado? Clear Shots. Pronto. Sanji causa dano mágico a um inimigo e o joga para trás em uma curta distância. Esse aqui eu admito que eu não tive muita criatividade. Esse aqui é literalmente o E do Jace. E bem, o R dele é o Switch W6. A passiva, seus ataques darão 10% ou 20, 30, alguma coisa assim, de AP. De seu AP atual ou só da AP, sei lá. Ativa, Sanji liga sua roupa e fica invisível por um tempo indeterminado. Ele ganha movimento speed e seu próximo ataque dá dano extra. E bem, como vocês puderam ver, o Sanji ele é um boneco bem simples assim, tá ligado? Tipo, ele é muito um boneco de... Eu me baseei muito no Jace, eu vou admitir, eu me baseei muito no Jace pra ele. Eu queria que ele fosse uma mistura de Jace com Jax, tá ligado? Por causa dos resets, auto-ataque, você chegar no inimigo e bater. Então eu imagino muito o Sanji como um brawler também, um lutador. Só que ele seria um lutador, sei lá, tipo um suporte, ou lutador do top, ou até mesmo aqueles jungle suporte, tá ligado? Que chega pra ajudar os inimigos. Aí, nisso, ele poderia ativar a ult dele, o que já vai fazer o auto-ataque dele dar muito mais dano. Ele vai ficar invisível, vai ganhar muita move speed, ou seja, ele vai virar um Kha'Zix com um Recarim, tá ligado? Quando ele tiver na ult, e ele vai dar muito dano no próximo hit dele, tá ligado? Então é meio que, tipo assim, ele normalmente é um Jace com Jax, e quando ele tá na ult, ele é um Recarim com Kha'Zix, tá ligado? Mas eu imagino muito que essas habilidades não seriam tão fortes, tá ligado? Em um MOBA, pela questão de que provavelmente os status não seriam muito altos, pelo menos eu imagino que não seriam altos, pra não ficar muito quebrado. Mas é aquele negócio, é só vendo no jogo pra saber também, né? Mas enfim, esses foram os 3 personagens principais, né, do grupo, do trio monstro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer pergunta, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem perguntar, que eu explico melhor depois. E bem, até o próximo vídeo.